Essa gravação faz parte do conteúdo de aquecimento para o Workshop Próximo Delegado, um evento online gratuito, no qual vou te mostrar tudo o que você precisa saber e fazer para ser aprovado no concurso de delegado de polícia, seja civil ou federal. Eu vou apresentar a metodologia exata que já levou dezenas de candidatos da cadeira de alunos para a cadeira de delegado. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, a nossa live de aquecimento. Estamos aí nos aquecendo os motores, né, para enxurrada de conteúdo que nós vamos trazer aí na semana que vem para vocês. O tema de hoje é um tema bastante importante e que eu trago aí em virtude da minha experiência com os alunos aí de anos de estudo, com os alunos de acompanhamento. 3 horas de estudo por dia, dá para ser aprovado? Então, essa é a live, esse é o tema da live de hoje, tá? Faltam apenas 6 dias para nós iniciarmos aí o Rota da Aprovação. Nós estamos aqui, eu e minha equipe, a todo vapor, preparando tudo para que você possa iniciar o ano aí com o pé direito, mudando a rota, trilhando aí o caminho da aprovação, e nós sabemos que isso depende muito da sua preparação. E aí hoje nós vamos falar então sobre tempo, né? Porque essa é uma grande problemática na vida de uma pessoa adulta, né? Tem que trabalhar, tem que dar atenção à família, outras responsabilidades, além do estudo. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, tá? Porque, assim, uma coisa é fato, né? Se você quer ser delegado de polícia, você tem que ser aprovado no concurso. E para ser aprovado no concurso, você tem que se dedicar muito, precisa estudar muito. Temos aqueles que possuem o dia todo disponível para estudar, outros têm 6 horas para estudar por dia, o que acaba sendo raro, né? 5 horas, mas a maioria hoje tem que dividir entre trabalho, família, estudo. Então tem apenas, às vezes, 3 horas para estudar. E aí, é possível com 3 horas ser aprovado? Muitos me perguntam isso, e por isso nós resolvemos, então, fazer essa live hoje para comentar exatamente essa questão, né? E para a gente falar sobre isso, nós vamos começar com uma observação. Primeiro, guarda isso, né? Não importa a quantidade de horas por dia que você tem. O que importa é a qualidade do seu estudo. Se você estiver estudando 10 horas por dia, mas estiver estudando errado, sem uma metodologia, estudando sem uma metodologia que realmente faça você caminhar ali no seu edital com muita confiança, com muita segurança, sedimentando aquilo que realmente você precisa saber. Isso é muito menos proveitoso do que você estudar, por exemplo, 3 horas por dia, mas com qualidade, de forma correta, de forma assertiva. Então, para passar no concurso delegado, você tem que utilizar técnica de estudo que seja realmente eficiente. Porque você se dedica tanto, você sonha tanto com isso, mas às vezes você perde muito tempo desperdiçando, porque você está estudando sem técnica, sem estratégia de estudo, sem direcionamento. Muitas vezes você nem sabe que está estudando de forma equivocada. Então, o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: estudar naquela forma tradicional, isso não é suficiente. Você precisa ter estratégia. Você precisa saber como fazer. A melhor sequência, a melhor forma de você organizar o estudo, como preparar e organizar seus materiais, seu cronograma semanal. Tudo isso é importante para que você possa aproveitar ao máximo o tempo de estudo que você tem, estudando com qualidade. Mas fique calmo que na próxima semana, no Rota da Aprovação, nós vamos liberar 3 aulas, que são aulas densas, dedicadas a isso. Eu quero ensinar você a fazer exatamente esse tipo de estudo. E se você ainda não está inscrito no Rota da Aprovação, inscreva-se gratuitamente, ainda dá tempo, tá bom? Então tem um ponto importante aqui. Você pode estar se perguntando, quer dizer então, Eduardo, que se eu estudar 8 horas por dia não faz diferença? Claro que faz. Se você estiver estudando de forma correta, claro que sim. Esse é o ponto. Então vou repetir aquela frase. Se você estiver estudando errado, 10 horas por dia, certamente é menos proveitoso do que estudar da forma correta por 3 horas. E vou acrescentar uma segunda parte aqui, presta atenção. Se você estiver estudando 10 horas por dia de forma correta, aí você vai voar, você vai detonar na prova, beleza?
Mas vamos além. Eu quero te dar hoje 3 dicas essenciais que vão te direcionar para a rota da aprovação. Então, além de estudar da forma correta, essa ficou de bônus aí, e você vai aprender como fazer na próxima semana, independente da quantidade de horas que você tem para estudar por dia, tá? Então, vamos lá, vamos falar então 3 dicas essenciais aí para você já dar esse direcionamento para a rota da sua aprovação. Primeiro, comece com antecedência. Pessoal, antecipação é fundamental para o seu resultado. Quer ser delegado de polícia? Quer ser delegado de polícia? Você está decidido? Você tem vocação para isso? Então começa a estudar agora. Ontem eu fiz uma live com o Schiave, meu ex-aluno, agora delegado federal, meu colega de profissão, e nós falamos muito sobre isso, né? Às vezes a pessoa fica em um desespero para que saia o edital. Tivemos ali comentários na live dizendo isso, será que sai o edital esse ano? Quando que vai ser a prova? E a pessoa não está nem preparada. Se sair hoje o edital, você estaria preparado? Porque muitas vezes o candidato está ansioso, querendo que o edital saia rapidamente, porque muitos só têm gás para estudar, só se sentem motivados a estudar com a publicação do edital, mas não vai dar tempo de você estudar se você não se preparou até então. Porque do edital até a data da prova, geralmente são 60 dias. 60, estourando aí 90 dias. A média, 60 dias. Você acha que 60 dias você vai conseguir estudar todo o edital? Então, claro que não, né? Então, nós falamos isso ontem, né? A pessoa fica em um desespero para que saia o edital, e o edital sai, chega o dia da prova, super comum isso aí. A pessoa chega e começa a falar assim, nossa, eu queria que a prova fosse daqui a uns 2 meses. Puta, se a prova fosse daqui 3 meses, nossa, eu ia conseguir vencer o edital. Por que que isso acontece? E é mais comum do que você imagina. Porque a pessoa não estudou quando precisava estudar, deixou para a última hora. E a gente sabe, o edital ele é extenso. Você tem que ter tempo para estudar todos os temas, ou pelo menos os temas mais importantes, né? Esse tempo não é uma quantidade de horas por dia. Não é uma quantidade de horas por dia que vai fazer diferença, é a quantidade de dias, de meses, de anos. Você precisa, por isso, se antecipar, para você ter tempo de estudar, aplicar técnicas de estudo, revisão eficientes na sua rotina, estudando de forma direcionada, estratégica. Quando o edital sai, e aí você tem apenas ali aqueles 60 dias até a data da prova, aí é a hora que você tem que dar aquele sprint. Nessa reta final, é o tempo de você revisar. Você já tem que estar estudado quando o edital for publicado. Esse é o melhor cenário. Publicou o edital, e aí você vai fazer a revisão daqueles principais assuntos que são cobrados pela banca. Inclusive, foi isso que a gente fez agora na imersão de véspera para delegado de Santa Catarina, que a prova vai ser domingo. Eu estava ali ao lado de um time de professores de elite, nós elencamos e abordamos aqueles temas que nós apostamos, nós acreditamos serão cobrados na prova. O evento começou 9 horas em ponto, a previsão era de encerramento às 18 horas, mas nós fomos até às 20 horas com os alunos e ainda tivemos que cortar alguns intervalos. Os alunos ali concentradíssimos e os professores super empolgados, porque a gente dá gosto lecionar para quem está interessado, para quem tem aquela gana de vencer. Então, a gente está ali, nós, professores, passando muitas vezes da hora, né? A gente tinha ali 50 minutos a 1 hora, esse era o combinado para fazer a revisão, e todos nós acabamos extrapolando o prazo, porque a gente via ali a sede de aprendizado dos alunos. Então, isso acaba nos motivando também. Mesmo acabando 2 horas após o que estava previsto, o tempo previsto, e cortando intervalos, os alunos ainda queriam mais. Veja ali como a gente se sente muito feliz com em poder dar aula para alunos assim tão dedicados, né? Então, quem quer ser delegado não pode dormir no ponto. A preparação ela é extensa, ela precisa ser extensa, e após a saída do edital, ela tem que ser intensa, eu diria insana até, porque naqueles 2 meses é o período de muita revisão, e o aluno tem que estar eu diria, muito tranquilo, estudando com assertividade, com estratégia, e também com metodologia, porque senão ele vai ficar só lendo, ele quer ler muita coisa. Ele quer pegar e ler todo o edital em 60 dias e não vai absorver nada. Então, não deixe para a última hora. Você vai me agradecer por isso depois, pode ter certeza. O melhor, você vai agradecer a você mesmo por ter escolhido se antecipar
e sair na frente de milhares de candidatos. E eu sei que muitas pessoas lidam com vários tipos de situações adversas. Cada um tem a sua realidade. Mas ser delegado é o seu sonho, então não dá para deixar de lado isso, tá bom? Bom, outra dica, né? Primeira é essa, então, a questão da antecipação, indispensável você começar com antecedência, estudar após a publicação do edital, esse é o principal erro, um dos principais erros que os candidatos cometem. Segunda dica essencial que eu traria para vocês aqui, ó, pratique o hiperfoco. Existem várias dicas, né, para melhorar o foco nos estudos. Então, a gente pode pensar aqui, tomar café, inclusive, está aqui do meu lado, aqui o meu, né? Desligar-se de celular, porque a gente sabe que as notificações do celular causam distrações. A gente precisa ter uma qualidade de sono, é preciso dormir bem, é preciso ter um ambiente propício para estudar. Você estudar sentado na cama, por exemplo, além de desconfortável, vai trazer problemas na coluna, passa informação para o seu cérebro que você está num local de descanso. Isso vai fazer que o seu cérebro tente até te sabotar, te fazendo sentir sono, cansaço, vontade de dormir. Então, organize tudo antes e na hora de estudar, apenas execute. Se você não tem um planejamento, a sua mente ela tende a divagar, preocupada com outras coisas, com o que você vai estudar depois. Então, organize-se. Perceba que são várias ações super simples de serem executadas e que no final, somadas, elas fazem uma enorme diferença. Todas elas juntas vão te levar a um estado de atenção plena. Por isso o hiperfoco é importante. É ele que vai fazer você render mais em menos tempo. Se você quiser saber mais sobre esse tema aqui, sobre hiperfoco, leia esse livro que tem esse nome, Hiperfoco. O autor é Chris Bailey. Ele é um especialista em produtividade e ele traz ali dicas práticas que nos ajudam a controlar melhor a nossa atenção. Ele faz uma abordagem super interessante de como que o cérebro alterna entre esse modo de hiperfoco, que seria um estado de profunda concentração, e o modo foco disperso, que é aquele ideal para despertar a sua criatividade, né? E que o caminho para sermos mais eficientes e mais criativos é você saber combinar esses dois, o modo hiperfoco e o modo foco disperso, na medida certa, tá? Então, essa é a segunda dica. Além de você começar antecipadamente, é você praticar o hiperfoco. O estudo sempre tem que ser focado. E a terceira e última dica que eu quero trazer para vocês é foco na sua meta. Se você quer ser delegado de polícia, você não pode desviar o foco. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebo, né, muitas mensagens e cansei de responder já seguidores que acham que precisam, para chegar no cargo de delegado de polícia, tem que passar num concurso intermediário, para que seja como se fosse um trampolim para chegar no cargo de delegado. Não ache que você tem que entrar em outros cargos antes, que teoricamente são mais fáceis de passar, porque aí também é perda de tempo. Esse outro concurso que você imagina que vai ser o trampolim, ele tem outras disciplinas, assuntos que muitas vezes não são jurídicos, que não são cobrados na prova de delegado. Então você vai fazer um desvio de rota absurdo, totalmente desnecessário, que vai te custar tempo, meses, até mesmo anos. Concurso para delegado é de altíssimo nível? Sim. Mas de várias vagas, você só precisa de uma, a sua, e ela está lá te esperando. Só que a sua vaga só vai ser sua se você fizer por onde. Então você tem que mergulhar de cabeça nesse seu sonho para conseguir alcançá-lo. Porque a dedicação, utilizando a estratégia correta, a metodologia assertiva, é isso que vai te levar à aprovação. Então acredite, sonhe, busque e confie em você. Você é capaz. E aí, ó, independente de idade, independente de classe social, independente de todos os fatores que você possa pensar, ou de qualquer pessoa possa pensar ou falar para você.
Ontem nós, na live, né, foi muito legal trazer o Schiavi novamente para conversar sobre a questão da aprovação, da trajetória dele, que é inspiradora, porque ele era uma pessoa que tinha uma rotina de trabalho, tinha família, então ele também tinha pouco tempo para estudar, e era uma pessoa muito disciplinada, que realmente cumpria as metas que eu estabelecia para ele, seguia à risca a metodologia que eu levei para ele, que eu ensinei para ele. Ele estudava das 5 da manhã às 9 da manhã, aproximadamente, claro que tinha um intervalo, então girava em torno de 3 horas e meia por dia de estudo, mas é aquele estudo com qualidade, né? É isso que eu falo, muito melhor você estudar pouco tempo com qualidade, assertividade, estratégia, direcionado ali, e com hiperfoco, do que você ter várias horas de estudo, mas estudar sem estratégia. Outro ponto que eu acho importante na vida do Schiavi, ele foi aprovado aos 41 anos de idade. Muitas pessoas acham que passaram dos 35 e já estão velhos para o concurso, ou que tem 40, 45 e que já não tem mais condições de buscar uma aprovação no concurso público. Pessoal, isso é desculpa, isso é autossabotagem. Na minha academia, tinha aluno na minha sala com 53 anos de idade. Eu já fiz live com um aluno de 55 anos de idade aprovado para delegado de polícia. Então, você tem que querer pertencer. Você tem que querer e aí você tem que fazer a sua parte. Então, independente de idade, como eu disse, de classe social, de todos os fatores aí que você possa pensar, basta você se dedicar e utilizar um estudo estratégico, direcionado, assertivo, com metodologia. Se você já foi reprovado e tem medo de levar outra reprovação e ter que falar isso, né, para a família, para os amigos, porque isso a gente sabe, é horrível. Você ter que falar, porque além de você ter a sua expectativa, todos que estão ali à sua volta, que te amam, que torcem por você, também têm essa expectativa. Quando você sai do concurso, eu lembro até hoje, né, das minhas provas, né, eu saía do concurso e eu ia para um orelhão na época, né, estou há mais de 20 anos aí, como delegado federal, então era época de orelhão, eu ligava do orelhão para minha família para dizer, olha, que eles estavam ansiosos, né? Ó, pai, não sei, acho que não foi dessa vez, hein? Ele fala, putz, mas você estudou tanto. Eu falei, pois é, pai, mas caiu tanta coisa também que eu não vi ainda. Caiu coisa que eu vi e errei, eu não sei, eu preciso refletir aqui o que está acontecendo. E aí, então, a gente se sente mal porque vai afetando a nossa confiança, acaba abalando, né, a nossa confiança. Você sente que os seus queridos ali, que estão torcendo para você, também se sentem entristecidos com isso. Mas em nenhum momento meu pai falou, olha, desista. Em nenhum momento isso passou na minha cabeça também desistir. Por mais que eu tenha tido algumas reprovações, eu vou falar sobre isso, elas foram importantes na minha vida, porque me fez refletir a maneira de estudar, me fez refletir que eu estava fazendo um estudo totalmente passivo, errado, equivocado, e que eu precisei fazer algo disruptivo, e aí sim eu deslanchei e fui aprovado em 3 concursos públicos simultaneamente. Então, ó, esqueça esse medo de ser reprovado, porque o sucesso ele vem depois de um somatório de quedas. Eu sou exemplo disso. O Schiavi, ontem, falando aqui, ele foi reprovado por 1 ponto no concurso da Federal em 2018, aí que ele vem para o meu curso, me contrata, e aí, no sequência, ele passa e é aprovado com uma nota na prova oral, uma das mais altas, inclusive. Então, esqueça esse medo, porque, de fato, o sucesso ele acontece depois de um somatório de quedas, de reprovações. Isso não é vergonhoso para ninguém, isso não significa nada sobre você. O que vai dizer algo sobre você é como você vai lidar com essa reprovação. Se você vai levantar a cabeça, seguir os estudos na preparação para o próximo concurso, a sua persistência é que vai mostrar para você e para o mundo o quão forte e determinado você é. Tá? Então você precisa ter resiliência. Reflita sobre a metodologia que você está aplicando nos seus estudos. Reflita se você está avançando corretamente no edital. Reflita se você, quando você faz os seus estudos, quando você resolve questões para os anteriores, se você está errando a questão que você estudou. Se você observe se os erros se concentram mais na letra da lei, se é doutrina que você está errando, se é jurisprudência. Você tem que descobrir ali qual é o seu ponto fraco, onde você está errando.
Muitas vezes os alunos querem estudar só as matérias que gostam. Ah, vou estudar direito penal e processo penal, não vou estudar direito administrativo porque eu não gosto. Tá, mas você vai ser cobrado, e muito forte, em direito administrativo. Não adianta você ser especialista em um assunto. No concurso, você tem que saber um pouco de todas as matérias. Claro que tem matérias que você tem que a banca vai acabar exigindo de você um conhecimento mais aprofundado, mas as outras disciplinas você não pode sonegar, você também tem que ter um conhecimento. Por isso que se diz, né? Você não pode ser um especialista em determinado assunto que você não vai ser aprovado, você tem que ser um generalista, tem que saber um pouco de todas as disciplinas. E aí, naquelas principais, aí sim, você tem que ter um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, foque na sua aprovação. Lembre-se disso, 3 dicas aqui que são fundamentais, que eu trago nessa live de aquecimento aqui do Rota da Aprovação. Estude com antecedência. Quanto mais antecedência, melhor para a sua caminhada. Pratique o hiperfoco, aquela concentração. Se você está estudando, então concentre-se, realize apenas aquela atividade e não se esqueça aí dessa nossa terceira dica, que é você ter foco na sua meta, não desvie a rota. Se o seu objetivo é ser delegado de polícia, é ser delegada de polícia, então esse tem que ser o seu foco, não desvie a meta e conte comigo, porque eu sei que eu tenho condições reais de te ajudar a ter aí a profissão dos seus sonhos, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aí para o Rota da Aprovação, um evento gratuito com 3 aulas que eu tenho certeza que mudarão a sua forma de estudar. O conteúdo está incrível, você vai se surpreender. E eu te vejo amanhã para mais um conteúdo aí de aquecimento, tá bom? Grande abraço, uma excelente semana aí para vocês. Fiquem com Deus.